Aí, glória a Deus. Aqui no Facebook, já estamos ao vivo. Ah, você vai fazer no Facebook também? É, Ok, peraí. glória a Deus. Aqui no Face já estamos. 2, 1 e... Aí, glória a Deus. Vamos esperar o povo entrar aí para a gente começar a nossa escola bíblica dominical. Escola bíblica nos lares. Avisa aí, povo, velho. No WhatsApp. Começou, põe aí, Lu. Põe aí no Facebook. No Instagram e Facebook. Menezes entrou. Amém. Graça e paz, Menezes. Estamos aí. Você tá fazendo aqui, não tá aparecendo aqui. Não? Tá tão pertinho do meu rosto. E agora? Aí agora tá aparecendo. A Beth entrou. Oh, glória a Deus, Beth. Deus abençoe. Aleluia. Eu estou fazendo pelo Facebook também, porque no Zoom tem uma notícia aí de problema de segurança no Zoom, né? Não, Então a gente está evitando o Zoom por enquanto. Vamos confirmar aí as informações. A Anvisa, que estava dando curso pelo Zoom, cancelou todos os cursos pelo Zoom por falha de segurança, né? Débora entrou. Débora, graça e paz, Deus abençoe. O Zoom seria uma ferramenta maravilhosa, né? Para a gente poder ver os irmãos ao vivo, né? A gente veria todos os irmãos ao mesmo tempo, né? Seria muito bom. Mas vamos aí nos adequando ao que é possível, né? Glória a Deus. Cadê o povo da escola bíblica? Já fiz aqui. Vamos, gente. Vamos estudar a palavra de Deus. Está começando a ficar igual na aula presencial, né? O pastor Zico aqui no Facebook. Glória a Deus, Zico. Deus abençoe. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, ai. Vamos só nós mesmos. Estamos só com 3 aí? É, aqui tem 3 só. Vamos esperar mais um pouquinho, né, irmãos? Ver se mais alguns irmãos entram aí para a gente seguir adiante aí com a nossa escola bíblica, né? Glória a Deus, aleluias. Vamos orar enquanto isso, né, queridos? Vamos orar pela nossa igreja, orar pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Aleluias. Vamos Alessandra aproveitar. Quem? Alessandra. Ô, Alessandra, Deus abençoe, querida. Graça e paz. Então vamos aproveitar. Vamos orar ao Senhor. O Salmo 46, verso 10, a palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos louvar, vamos exaltar, vamos glorificar, vamos agradecer, porque Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor, aleluia.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, neste momento, clamando pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha ao nosso socorro, que o Senhor venha ao nosso auxílio, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia, Pai, a vencermos essa etapa das nossas vidas, Pai. Pai, é duro e é difícil para cada um em particular, ó Pai. Então que o Senhor nos ajude, Pai, a passar por esse momento, a entendermos, ó Pai, esse momento no qual estamos vivendo. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, que o Senhor entre com a Tua provisão, ó Pai, na vida de cada família, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, não falte a provisão sobre as nossas casas, Pai. Não falte a provisão do Senhor, ó Pai, em cada lar, em cada família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão, aleluia. Então, em nome de Jesus, Senhor, entra com a Tua provisão em nossas casas, entra com a Tua provisão em nossas vidas, Pai. Em cada lar, em cada família, Pai. Pai, que não haja falta de nada, Senhor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, aleluia. Que não falte nada na casa dos Teus filhos, Pai. E se por acaso, Senhor, haja falta em alguma casa, em algum lar, em alguma família, Pai, que nós possamos nos unir em misericórdia, em compaixão, e possamos suprir uns aos outros, Pai. Possamos dividir o que temos para abençoar aqueles que estão sofrendo, Pai. Nos ajuda, Pai, a enfrentarmos estes dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Mais alguém aí, filho? A Lázara, a Daniela Medina, Opa. a Ana Luísa, a Fátima, Glória a Deus. a Bruna Bettini, Milton, não sei pronunciar o sobrenome dele, e o Glaucus Mota. Amém, glória a Deus. Amados, eu tenho uma notícia maravilhosa. No sábado, nós recebemos aí uma grande doação de elementos de cesta básica. Uma doação grande mesmo, graças a Deus por isso. Não são cestas completas, né? Por exemplo, não veio arroz, porque o arroz tinha acabado lá, mas a gente conseguiu bastante doação de feijão, de óleo, de proteína de soja, de leite em pó, temos bastante coisa lá, né? De fubá, temos bastante doação lá. Nós conseguimos uma doação bem grande, então eu quero aqui, em nome de Jesus, irmãos, você, meu irmão, minha irmã, se você está com alguma dificuldade na sua casa, na sua família, se esta pandemia, esse momento que a gente está vivendo, está trazendo alguma dificuldade para a tua casa, alguma dificuldade para a tua família, meu irmão, minha irmã, nós queremos estender a mão para você, nós queremos te ajudar, nós podemos te ajudar, tá certo? Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir que você nos procure, em particular a mim, a pastora Lu, a irmã Ivani, que cuida das cestas básicas na igreja. Se você precisa do nosso socorro, se você precisa do auxílio da nossa igreja, eu quero que você, em nome de Jesus, não fique constrangido, mas nos procure, fale com a gente, tá bom? A gente vai, de alguma maneira, te ajudar, procurar de alguma maneira facilitar a sua situação aí, tá bom? Então nos procure, fale com a gente, nós queremos abençoar a tua casa, abençoar a tua família, tá bom? Deus abençoe. Vamos então passar para a nossa lição da Escola Bíblica.
Nós estamos estudando essa revista, vou pôr aqui na minha frente, Passo a Passo com Cristo, a revista número 1, tá certo? Hoje é a lição número 3, Vencendo o Pecado, tá? Para aqueles que não são da nossa igreja, estão acompanhando, na nossa igreja, a nossa escola bíblica é na igreja, mas também nós temos escola bíblica nos lares. Não é? Durante a semana, à noite, os professores de escola bíblica vão até a casa, até as famílias, e ali lecionam a lição nas casas. Então, nesse período de pandemia, nós decidimos então fazer a nossa escola bíblica virtual, ok? Então, hoje a lição é a número 3, Vencendo o Pecado. O texto básico é Romanos capítulo 5, se você puder, abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados, vencendo o pecado é algo que é uma tarefa, é uma missão, é um alvo, é um objetivo de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, de todo aquele que um dia entregou sua vida a Jesus Cristo. É viver uma vida afastado do pecado. E existe um versículo em Romanos 6:23 que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso, por sabermos que o salário do pecado é a morte, é que nós nos empenhamos, é que nós decidimos viver uma vida longe do pecado e vivermos uma vida com Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos do reino das trevas para o reino da luz, do reino de Satanás, dominado pelo mal, para o reino de Cristo, dominado pelo Senhor Jesus. Nós então
vivemos uma nova vida. Entretanto, nessa nova vida, o pecado ainda nos persegue, o pecado ainda nos assedia. E precisamos, então, de alguma maneira, aprender a resistir ao pecado. Como resistir ao pecado? É uma decisão que requer uma grande luta. Em Hebreus 12:4, a Bíblia diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, nós temos uma luta constante contra o pecado. Não estamos livres de cair em pecado, porque a luta é constante. Entretanto, a palavra de Deus diz que nós podemos resistir, que nós devemos resistir ainda mais do que temos resistido. Todos os nossos pecados foram perdoados quando nós aceitamos Jesus Cristo. E é importante a gente entender isso, porque Jesus nos transforma em novas criaturas que não dependem mais do pecado, que não necessitam mais do pecado. Mas o pecado continua nos assediando, continua tentando nos seduzir. O primeiro pecado que nós podemos dizer assim, do qual fomos perdoados, é o que se costuma chamar de o grande pecado. E qual é o grande pecado do ser humano? O grande pecado do ser humano é não acreditar em Deus, duvidar de Deus, é a falta de fé em Deus, é não crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não crer no Senhor Jesus como Salvador das nossas almas. Esse é o chamado de grande pecado, não é? A Bíblia chama isso o pecado de não crer em mim, diz o Senhor Jesus. Então, não crer em Jesus é o grande pecado que nos condena, o que condena o ser humano à morte eterna. Então, esse é o primeiro grande pecado que foi vencido, porque nós acreditamos, hoje cremos em Deus, hoje acreditamos no Senhor, hoje já temos a nossa vida entregue nas mãos dele, porque confiamos nele, sabemos que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, sabemos que ele conduz as nossas vidas, sabemos que ele tem domínio sobre as nossas vidas, e por isso hoje nós realmente acreditamos em Deus, não só da boca para fora, não só falando como palavras ao vento, mas existe uma fé verdadeira nos nossos corações. Isso porque o grande pecado foi vencido em nossas vidas. Jesus veio também para tirar os pecados, todos os pecados da nossa vida. Jesus veio a esse mundo, viveu aqui em carne e osso e conseguiu durante toda a sua vida, seus 33 anos de vida aqui na terra, como homem, Jesus não pecou jamais, em nenhum momento, em nenhum instante. Jesus nunca pecou. E isso é para nós uma demonstração de que todo ser humano consegue viver sem pecar. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Nós podemos entender que é possível vivermos sem pecado. Que maravilha, amados. É possível viver sem pecar. Se a gente parar um pouco e pensar nos pecados que temos cometido, a gente fala, puxa vida, eu podia ter evitado isso. Eu podia ter passado por essa situação sem esse pecado. O pecado é evitável. Nós podemos evitar o pecado. Não há pecado irresistível para nós hoje. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então nós podemos resistir a todo e qualquer pecado. Não há pecado irresistível para nós. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou o pecado das nossas vidas.
todos os nossos pecados. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Todos os pecados trazem condenação. E por isso, então, Jesus nos limpou de todos os pecados. De forma que não há mais condenação sobre nós. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus vivia guiado pela lei de Moisés. Mas a lei não salva ninguém. A lei apenas mostra para nós a nossa incapacidade de vivermos sem Deus. A lei só serve como um guia, como um tutor que nos conduz, que nos leva, que nos toma pela mão e nos leva pelo caminho certo. Mas ao mesmo tempo a lei nos mostra a nossa total incapacidade de obedecermos a Deus sozinhos. Então Jesus vem, nos perdoa de todos os pecados e diz: agora o Espírito Santo estará na tua vida e vai te conduzir e vai te ensinar a resistir ao pecado. E é isso que o Espírito Santo faz conosco, nos fortalece e nos ensina a resistir a todo pecado. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é importante a gente fazer um acerto do passado. Porque algumas coisas do nosso passado não ficaram bem resolvidas. Então precisamos resolver as pendências do passado. Jesus já nos perdoou de tudo, mas provavelmente ainda há algumas coisas que precisamos fazer, algumas coisas que precisamos acertar, algumas pendências que ficaram do nosso passado. Algumas coisas que nós devemos a alguém. Talvez devamos devolver algo, alguma coisa que você pediu emprestado e nunca mais devolveu. Você precisa resolver isso. Talvez alguém que te ofendeu, alguém que te magoou, e você ainda não perdoou essa pessoa. Isso é algo que está te prendendo ao passado. Isso é algo que está te impedindo de viver uma vida nova daqui por diante. A falta de perdão nos prende ao passado. Nós precisamos perdoar para seguir adiante, para seguir em frente. Enquanto não perdoamos, ficamos presos ao passado. Enquanto não perdoamos, ficamos remoendo. Enquanto não perdoamos, ficamos nos ferindo com as lembranças das ofensas. Então, o perdão nos liberta. O perdão nos desamarra, nos solta do passado e nos permite viver o presente e o futuro que Deus preparou para nós. O perdão é fundamental para as nossas vidas. O perdão libera a pessoa para viver livre e desimpedidamente sua vida cristã. Também, se você ofendeu a Deus, isso pode estar te prendendo ao passado. Você se lembra disso e fala: puxa vida, eu fui injusto com tal pessoa, eu ofendi tal pessoa, eu magoei tal pessoa, eu feri tal pessoa. Então você também precisa se liberar dessa pendência do passado. Você precisa corrigir isso que ainda continua te prendendo ao passado. Vá até a pessoa. Se conserte, peça perdão, fala: pastor, mas a pessoa não vai aceitar meu pedido de perdão. Não importa, mas faça a tua parte. Diga à pessoa, fala: olha, eu errei com você e eu quero que você me perdoe. Essa é a sua parte. A resposta não depende de você. A resposta da pessoa, a reação da pessoa, o que a pessoa vai fazer a partir daí, não depende de você. Mas a sua parte é ir até a pessoa e dizer: olha, eu errei com você, eu feri você, eu magoei você, eu pequei contra você, eu te enganei, eu menti, eu preciso que você me perdoe.
Eu quero que você me perdoe. Por favor, me perdoe. Se a pessoa não te perdoar, isso já não é mais com você. Você já está livre do passado. Porque você tomou a iniciativa, do que a palavra de Deus ensina, de ir até a pessoa e se retratar e pedir perdão. Não é pedir desculpa, não. Também não dá para ficar passando um pano, né, gente? É pedir perdão mesmo. Resolver pendências do passado, como eu disse. Você talvez tenha ficado devendo para alguém. Você lembra daquele cheque sem fundo que você deu? Vai lá. Fala, pastor, mas eu não tenho condição de pagar isso agora. Não tem importância. Mas vá até a pessoa. Fala assim, olha, eu fiquei te devendo, já faz um tempo, eu quero dizer para você que eu reconheço que eu estou devendo, eu hoje não tenho ainda condições de te pagar, mas eu quero dizer para você que eu quero restituir tudo o que eu te devo. Assuma um compromisso. Vá lá, enfrente a situação, enfrente a realidade. Fale com a pessoa. Peça perdão, fala, me perdoe, porque até hoje eu não lhe paguei. Faça isso. E pague. E se não puder pagar agora, diga, olha, eu por enquanto não posso te pagar. Quando você tiver um pouquinho de dinheiro para pagar, fala, olha, não é tudo, mas eu quero passar esse pouquinho que eu consegui para você. Eu quero já amortizar aí, diminuir a dívida que eu tenho com você. Faça isso. Resolva essas pendências. Porque isso vai fazer a sua consciência limpa. Isso vai fazer você se sentir bem com Deus. E vai fazer você seguir adiante. Então, a partir de agora, tem que ser honesto com Deus, honesto com as pessoas e honesto com você mesmo. Você não é mais aquela criatura. Jesus fez de você uma nova criatura. Você é nova criatura. Então agora, não peça emprestado se você não vai ter condição de pagar. Não faça algo já sabendo que você vai ficar devendo. Não comece uma coisa sabendo que vai deixar alguém em prejuízo. Nem comece. E se estávamos falando do passado, temos que falar do presente também. Temos que falar do momento que a gente está vivendo. Como eu disse no começo, a gente aceitou Jesus, a gente tem uma nova vida, nós somos uma nova criatura, mas o pecado continua nos seduzindo, continua nos assediando. E nós, muitas vezes, acabamos pecando. Não premeditadamente. Isso não é de uma nova criatura. Mas uma nova criatura pode eventualmente ceder ao pecado. A diferença é que o velho homem, o homem sem Deus, sem Cristo, ele vive planejando o pecado, planejando o mal. O homem de Deus, a mulher de Deus, a nova criatura de Cristo, não. O pecado pode acontecer como um acidente. O pecado pode acontecer como algo em que eu não resisti, algo que eu tive um deslize. Mas não é mais o plano da minha vida. Não é mais algo que eu falo, olha, eu vou fazer isso, mas para isso eu vou ter que enganar. Para isso eu vou ter que mentir. Não, esses planos já não podem mais fazer parte da nossa vida. Então, não há quem não peque. Não há. Nenhum de nós. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, se você disser que não tem pecado, você já está pecando, porque já está mentindo. Então, como fazer no momento presente a partir de agora? Primeiro, evite o pecado. Resista ao pecado. Resista à sedução do pecado, ao assédio do pecado. Então,
lembre-se daquela palavra que Deus disse a Caim, antes de Caim matar o seu irmão. Deus exortou Caim e disse: Caim, fica esperto. O pecado está aí na porta te esperando para te assediar, para te seduzir, para fazer a tua cabeça. Preste atenção. Caim foi desatento, cedeu ao pecado e matou seu irmão. É a mesma coisa com a gente. É como se o Senhor estivesse falando para mim e para você também agora. Falou: olha, fique atento. O pecado vai tentar te seduzir. O pecado vai te assediar. O pecado vai tentar te convencer de que aquilo é o que você deve fazer. Mas fica atento. Não cai nessa, não entra nessa. Já fique preparado, porque o pecado vai te assediar. O pecado vai tentar te seduzir. Então, o pecado já não é surpresa para nós. Nós não podemos nos dizer que fomos surpreendidos, não. A palavra de Deus está dizendo para você: cuidado, o pecado vai tentar te assediar. O pecado vai tentar te seduzir. Fique esperto. Então, o aviso, a palavra de Deus já nos deu. Evitar o pecado. A segunda questão importante sobre o presente é confessar os pecados. Fala: tá, mas aconteceu. E agora? Mentir. Uma situação, me fizeram uma pergunta, eu não tive coragem de dizer a verdade, eu menti. Não tente justificar. Diante de Deus não dá para justificar pecado. Nós não temos a capacidade de justificar os nossos pecados. O que nós temos que fazer é confessar diante de Deus e pedir perdão a Ele. Não justificar. Às vezes a gente faz as coisas erradas e aí a gente chega para as pessoas e fala: me desculpe, foi sem querer, me perdoe, me desculpe. Olha, sabe o que é? É que me provocaram, aí eu não resisti, eu fiz isso, é que aquela hora eu fiquei sem jeito. Aí a gente fica justificando, a gente fica explicando. Para aí, irmão, para aí, irmã. Diante de Deus, não. Diante de Deus a gente não justifica. Diante de Deus a gente não se explica. Diante de Deus a gente simplesmente reconhece. Diga: Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei contra ti. É só isso. É só isso. Senhor, eu pequei. Perdoa-me, ó Pai. Perdoa-me, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa o meu pecado, Pai. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente tem que fazer. Diante de Deus, não tem por que a gente ficar se explicando. A gente viu no começo da lição, Jesus Cristo viveu como homem em carne e osso nessa terra, pelos seus 33 anos, e durante todo esse tempo ele não pecou uma só vez, sequer nenhuma vez ele pecou. Nunca. Ou seja, ele veio e provou para mim e para você que dá para viver sem pecado. Mas a gente continua deslizando, a gente continua errando. Então a gente tem que chegar diante de Deus e ser honesto diante de Deus e falar: Senhor, eu errei. Mas foi por culpa não sei de quem, mas foi não sei quem que me provocou, mas porque não sei o quê. Não. Nada disso. É chegar diante de Deus e se confessar. Falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu te desagradei. Senhor, eu te ofendi. Senhor, eu te entristeci. Pai, me perdoa, Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Não é ficar tentando ficar bonitinho diante de Deus se justificando. Nada disso, irmãos. E o outro conselho do pecado do presente é abandonar o pecado, deixar o pecado. Porque não adianta eu pedir perdão aqui, mas já estou pensando: amanhã eu vou fazer de novo. Não. Aí não. Aí você está ofendendo a Deus.
Aí você não pode imaginar que você está sendo perdoado se você já está planejando fazer amanhã. Isso é do velho homem, não é do novo homem, da nova mulher. Isso não é da nova criatura, isso é do velho homem. Eu estou pedindo perdão a Deus, Senhor, me perdoe, mas na minha mente aqui eu já estou bolando, falar amanhã eu vou fazer de novo. Como assim? Não. Eu tenho uma decisão séria diante de Deus de viver uma vida íntegra diante de Deus. Nós temos uma decisão séria. Você tomou uma decisão séria de entregar sua vida a Jesus, de viver uma vida reta, uma vida que Deus possa confiar em você. Deus espera isso de nós. Então, temos que confessar e temos que abandonar. Abandonar, Senhor, me ajude, eu tenho que confessar e deixar, eu não posso permanecer nisso, eu não posso voltar a isso. Uma passagem da Bíblia diz assim que a visão de Deus, quando nós pedimos perdão e depois voltamos e fazemos a mesma coisa, sabe qual é a visão que Deus tem? É igual a gente quando vê um cachorro lambendo o próprio vômito. Já viu um cachorro lambendo vômito? Coisa horrenda, coisa nojenta. Essa é a visão de Deus quando eu peço perdão, quando você pede perdão a Deus e depois volta e faz a mesma coisa de novo. Essa é a sensação que a gente provoca no coração de Deus. É essa a sensação. Então, Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que maravilha, que bênção, que refrigério, que alegria, que ânimo, que força, que disposição a misericórdia de Deus injeta nas nossas vidas. Quando o Senhor tem misericórdia de nós, quando a misericórdia de Deus nos alcança, nós nos sentimos vivos, reavivados, animados, revigorados, com novas forças, com novo ânimo, com uma nova determinação. Tudo isso porque a misericórdia de Deus veio sobre nós e o peso do pecado foi tirado dos nossos ombros. Glória a Deus! Que maravilha, que bênção! Entretanto, isso é para aquele que confessa e deixa, abandona o pecado. Como é importante, amados, confessar e deixar. Não guarde pecados. Não acumule pecados. Se você pecou contra o próximo, vá se acertar com ele. Sempre tem pessoas que me perguntam assim: pastor, eu tenho um problema no passado de uma pessoa que eu ofendi muito, mas essa pessoa já morreu. Ou eu não sei onde essa pessoa vive, eu não sei mais onde ela está. Ela se mudou, nunca mais encontrei, não tenho mais contato. Então aí, meu irmão, é só diante de Deus. Tá? Só diante de Deus. É você e Deus. Fala: Senhor, o Senhor sabe, essa pessoa não está mais entre nós, essa pessoa já faleceu, ou essa pessoa sumiu, eu não sei onde ela anda, não sei onde ela está. Então Deus sabe. Então aí é só você e Deus, tá certo? Então se você pecou contra uma pessoa, vá até ela. Agora, se é algo muito particular, é um vício pessoal, é um pecado pessoal, então aí é diante de Deus. Eu falo: Senhor, me ajuda, Pai. Você fuma, você bebe, você tem vício de pornografia, de masturbação, não sei, qualquer vício
que você possa ter é você e Deus. Você precisa chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que eu estou te desagradando, eu sei que isso não te agrada, eu sei que é possível resistir, mas eu preciso que o Senhor me ajude a resistir, o Senhor me ajude a me libertar disso. E Deus vai te ajudar, Ele é um Pai de amor. Às vezes essa luta, a tentativa de lutar sozinho, pode ser uma luta inglória, uma luta sem vitória. Porque nós temos a força do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, o dínamos de Deus habitando em nós, é o poder de Deus habitando em nós. E esse poder de Deus que habita em nós vai nos habilitar, vai nos capacitar a lutar contra esse pecado que nos assedia e consegue nos derrubar de novo, e derrubar de novo, e derrubar de novo, e derrubar de novo. Então, não fique achando, falar: eu sou um miserável, eu sou imprestável, eu nunca vou conseguir, eu acho que eu não mereço Deus, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que Deus não está em mim, eu acho que o diabo está em mim. Para com isso, busque em Deus, vai diante do Senhor e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me libera, Senhor, me dá força. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Entendeu isso? Amém? Glória a Deus. Vamos concluir aqui. Então, se você não acha que não tem forças suficientes para vencer o pecado, você tem toda a razão, porque nenhum de nós tem força sozinho. Nós precisamos do poder de Deus. E esse poder de Deus já está em nós, já habita em nós. Então peça ao Senhor, peça a Deus, peça a Jesus Cristo para fortalecer você contra esse pecado específico. É muito comum as pessoas terem um pecado que consegue assediar, um pecado que consegue te fazer cair, te fazer tropeçar. Então, se existe um pecado desse na tua vida, peça ao Senhor Jesus, diga: Jesus, me fortalece, Pai. Espírito Santo de Deus, me dá forças para resistir. E todos os dias ore a respeito disso. Nos dias que você pecou, você pede perdão. Mas no dia que você resistiu, você ora e fala: Senhor, continua me ajudando, Pai. Me ajuda a continuar resistindo. Me ajuda, Pai, a continuar a me libertar desse pecado, a me libertar desse mal. Outra coisa fundamental na nossa vida. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural que vem sobre as nossas vidas e nos dá a capacidade de sermos nova criatura, nos dá a capacidade de não sermos os mesmos, nos dá a capacidade de sermos transformados em um novo homem e uma nova mulher. Então, nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo é fundamental, porque é a capacitação de Deus. Nós, batistas renovados, acreditamos que temos uma segunda experiência com o Espírito Santo. A primeira é quando entregamos a nossa vida a Jesus. A primeira é no momento da nossa salvação, quando o Espírito Santo vem habitar em nós. E há uma segunda experiência quando somos batizados no Espírito. Ou seja, somos mergulhados no Espírito. E a partir desse mergulho, dessa imersão no Espírito Santo de Deus, esse batismo nos capacita a servir a Deus, nos capacita a fazer a obra de Deus, nos capacita a testemunhar de Deus, a testemunhar da salvação,
nos capacita a orar pelas pessoas e nos capacita a resistir ao pecado. Busque o batismo no Espírito Santo para a tua vida também. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, peça ao Senhor, ore ao Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero o batismo no Espírito Santo. Não precisa acontecer nada de estrondoso, não precisa brilhar uma luz no seu quarto, não precisa arrepiar o seu corpo, pode até acontecer isso, mas não precisa ser assim. O batismo do Espírito Santo pode ser até silencioso, mas você vai saber que você já não é mais o mesmo, que algo te revestiu de maneira sobrenatural. E você vai ter a consciência da nova criatura. Busque o batismo no Espírito Santo na sua vida. E aí você estará capacitado a viver a nova vida em Cristo. Glória a Deus. Amados, seguindo com a nossa lição, procure recordar a sua experiência de salvação, o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. E agradeça a Deus, porque naquele momento você foi perdoado de todos os seus pecados. E a partir daquele momento, o Senhor te fortalece e te ajuda a resistir ao pecado. Como nós vimos antes, se tiver pessoas com quem você precise resolver situações, resolva. Vai resolver. Para de fugir da situação. Para de fugir do confronto. Ah, pastor, eu não sei como a pessoa vai reagir. Isso não é a tua parte. A tua parte é pedir perdão. A tua parte é buscar a reconciliação. Se a reconciliação não acontecer, que não seja porque você não tentou. A tua parte é tentar reconciliação. A tua parte é perdoar e pedir perdão, conforme o caso. Tá? Tira isso da frente, irmãos. Não fica com esse negócio barrando o teu caminho, não. Barrando a tua caminhada. Tira da frente. Tira da frente. E se há algo do que Jesus precisa te libertar hoje, nós vamos orar agora. Mas não é só agora não. Depois você vai continuar orando. Depois você vai continuar clamando, vai continuar pedindo ao Senhor. Mas agora eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o Deus dos céus e da terra. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem toda a majestade sobre si. O Senhor, ó Pai, é o Rei dos reis. O Senhor é o Senhor dos senhores. Toda autoridade, Senhor, está debaixo dos teus pés. Não há autoridade que ouse confrontar a ti, porque o Senhor é sobre todos. Nessa noite, Pai, nessa pequena lição de escola bíblica, Senhor, a gente está aqui, Pai, reunidos para pedir ao Senhor, ó Pai. Nós desejamos fazer o que te agrada, mas muitas vezes erramos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, fraquejamos e pecamos contra ti e contra as pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa os pecados da minha casa, os pecados da minha família, Pai. Perdoa cada um da minha casa, Senhor. Perdoa cada um da nossa igreja, Pai.
Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai. E, Senhor, aquele pecado sobre o qual não temos tido vitória, aquele pecado que tem nos derrubado, aquele pecado que tem nos aliciado, que tem nos convencido, aquele pecado que tem nos seduzido, Pai, em nome de Jesus, nos liberta, Pai. Nos dá força, Senhor, força sobrenatural, força do Espírito Santo de Deus, para resistirmos, para superarmos, para nos libertarmos, para pisarmos a cabeça da serpente, Pai. E não mais sermos seduzidos, e não mais, Senhor, aceitarmos o pecado na nossa vida. Senhor, se há algum vício, se há algum mal, do qual qualquer um de nós que está assistindo hoje ainda está preso, seja liberto hoje, em nome de Jesus. Recebe a libertação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor te liberte de todo mal, de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã, às 7:30 da noite, nós temos o nosso culto de oração. E na quinta-feira, às 3 da tarde, nós temos a Tarde da Bênção. Nessa quinta-feira, a pastora, está confirmado? A pastora Jordana Cantarelli vai estar ao vivo aqui, falando com vocês, tá bom? Falando conosco. A pastora Lu vai dirigir o culto da quinta-feira, às 3 da tarde, e a pastora Jordana Cantarelli vai estar participando conosco. Será uma grande bênção. Guarda, reserva esse tempo, esse horário, para você estar ligado naquilo que Deus vai falar, tá bom? Eu espero em Deus que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada hoje, e que estas lições da nossa escola bíblica nos lares continue abençoando a tua casa, continue abençoando a tua família, continue abençoando a tua vida, queridos. Amém, amados? Deus. E hoje é aniversário do Rubem. Hoje é aniversário do nosso filho, Rubem Luca. 16 anos. 16 anos, amados. Olha, que bênção. Glória a Deus, né? Nem parece, né? O pai e a mãe tão novinho assim, nem parece que já tem um filho de 16 anos, né? Glória a Deus, queridos. Estamos com saudades de todos, queremos abraçar a todos o mais breve possível, assim que o Senhor nos permitir. Enquanto isso, vamos nos vendo aí. Graças a Deus que temos a internet. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta preciosa. Você já imaginou, irmão, se a gente não tivesse a internet? Se a gente não pudesse sequer se comunicar, não tivesse WhatsApp, Facebook. Oh, bênção de Deus, aleluia, né? Então vamos continuar. Ligue aí para o seu irmão, manda o WhatsApp, manda uma palavra, manda, sabe, uma oração, manda uma palavra de ânimo e vamos nos animar uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Que o Senhor te abençoe ricamente, que o Senhor esteja sempre, sempre provendo o sustento na tua casa. Mesmo nesse tempo de sufoco, mesmo nesse tempo de temor, mesmo nesse tempo de carestia, mesmo nesse tempo de recessão, que já está começando, né? E a gente vai ter que passar por isso também. Mas em nome de Jesus, que Jeová Jirê, o Deus da provisão, não permita faltar nada na tua casa, na tua família. E se houver carência de alguma coisa, procure a tua igreja, tá bom? Nós aqui, da Igreja Batista Nacional Itaberaba, estamos prontos
para atender a vida de cada irmão, de cada irmã. Se você tem alguma dificuldade, fale no particular comigo, mande um WhatsApp, ou telefona para mim, ou para a pastora Lu, ou para a irmã Ivani, ou para qualquer irmão da igreja que vai poder depois transmitir para nós a sua necessidade, tá bom? Nós queremos te atender, nós queremos te abençoar, nós queremos dividir com você aquilo que a gente tem também. Como foi na igreja primitiva, a gente vai fazer também, tá bom? Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus, tá bom? Ah, que bom que você veio. Deus te abençoe. Tchau, até mais. Bye, bye. 36 pessoas. Quanto? 36 no total, né? Não entendi. 36